seu brinquedo ganhou vida. E se era difícil pensar sozinho, com duas cabeças ficou pior ainda, pois esse é o filme Hormônios à Flor da Pele, de 2023. E eu sou F, o ereto falador. Então vamos recapitular. Aqui começa uma história diferente, ou nada normal, pois um jovem está prestes a mergulhar na piscina quando todos começam a chamá-lo de Sem Pimpolho, pois quando ele era pequeno baixaram suas calças e o pequeno polegar estava com frio, então ele corre para o banheiro para se esconder e os valentões aparecem e um deles tem um baseball bat nas calças, mas ele gostava de outra coisa, se é que você me entende. Saindo, todos estão zoando com ele, mas sua melhor amiga Paula aparece com seu pequeno carro mequetrefe vermelho e dá uma carona até em casa. E chegando, seus pais estão discutindo sobre como guardar iogurte na geladeira. À noite, os dois se encontram no telhado dela para conversar, e eles começam a falar que eram os únicos que nunca deram uma brincada. O problema é que eles falaram alto demais e Deus manda um raio, mas nada acontece. Ou pelo menos nada aparentemente. O problema é que no dia seguinte, Charlie acorda e seu pimpolho amadureceu, e ele levantou primeiro para dar bom dia. E galera, nesse caso é literalmente, pois ele começa a escutar a voz do seu brinquedo e seus pais aparecem perguntando com quem que ele estava conversando, e ele tenta disfarçar, mas eles sabem que chegou a vez dele. E quando ele tenta ir no banheiro para fazer o manco falar, seus pais ficam entrando falando que aquilo é super normal. E saindo de casa, ele começa a ficar nervoso, pois não sabe controlar o brinquedo, e Paula aparece para dar carona, mas ele prefere ir pedalando, pois seu polegar estava com maldade no coração. E durante a aula, ele não consegue se concentrar, pois aquela voz não parava, e a única forma era fazendo ele relaxar. Naquele dia, haveria uma apresentação do coral para alguns estudantes internacionais da França, e Charlie está treinando há muitos meses e tudo estava indo muito bem, quando seu pimpolho, que vou chamar de Cleitinho, aparece querendo cantar. E coloca a cara pra fora, e nisso ele sai correndo de vergonha e começa a conversar com ele, mas os microfones internos estavam ligados e mais uma vez ele consegue ser a vergonha do colegial. Ele vai até a casa da Paula para conversar, e ela começa a falar que aquilo era normal na idade dele e pergunta se ele não queria ser a primeira vez dela. E Cleitinho fica animado, mas ele fica nervoso e diz que melhor não. E aqui vem o primeiro plot twist, pois ela também estava falando com sua chimbica, que vou chamar de Neide. Então se estava estranho, sempre pode piorar, porque Charlie chega em casa e seu pai não estava, porque eles estavam em processo de divórcio, mas eles não soube de nada, e sua mãe já estava no Tinder procurando morenaços a 2 quilômetros. Seu pai começa a morar no colégio, pois ele é um dos zeladores, e aqui vemos o que era para ser humilhação, na verdade seria só glória, pois o vídeo dele viralizou e todos começam a falar que ele é potente, e agora as populares começam a dar em cima dele e a jovem intercambista francesa, François, o chama para sair. O problema é que ele não entendia nada dessas coisas e sua mãe o leva na loja para comprar uma cueca nova, porque as outras estavam rasgadas e cagadas. Paula está nervosa, pois lembrou que uma vez viajando pela Europa, ela conheceu um gostoso, mas na hora que as coisas iam esquentar, ela começou a chorar pela música de fundo e o cara foi embora. E como não entende nada de nada, ela pede conselho à sua irmã mais nova, que diz que ela precisava conhecer o terreno e arrumar o gramado. Então, depois de encarar Neide de frente, ela vai até uma loja de periféricos diferentes e compra um dispositivo meio suspeito que faz um barulhinho. E aqui tudo começa a mudar, pois ela chega diferente no colegial e todos percebem, e até Jake, o mais popular, a chama para ir na festa do fim de semana. E quando Charlie chega, ele está popular e Marlene o chama para essa mesma festa, porque queria fazer coisas diferentes. Então ele vai pedir conselho a seu pai, mas os funcionários ficam zoando que ele levou um pé na bunda e estava morando no colégio. E seu pai é chamado na secretaria e a diretora pergunta o que estava acontecendo e diz que funcionários não podem dormir ali.
mas ele diz que só estava trabalhando até tarde. Suspeito! A festa começou e Charlie chega com François e Marlene começa a olhar com raiva no coração, mas ele estava para todas e começa a curtir, e do outro lado está Paula, toda se querendo, curtindo com Jake. O problema é que ela sobe para ir no banheiro e escuta que ele só estava com ela para fazer ciúmes a Marlene, porque ela estava com Charlie. E galera, aqui é o momento do constrangimento, pois Jake aparece e a chama para conversar no quarto, e no momento que ela está falando, ele vai tirando o cinto e Neide fica animada, mas quando ela olha, parecia um mindinho torto e ele não dura 2 segundos. E como Paula é do bem, ela diz que não contaria para ninguém, e um cachorro aparece e começa a lamber o negócio meio suspeito. Que porra é essa, marreco? E se você chegou até aqui, seja igual o Jake, clica no like e se inscreve e comenta rapidamente, e aquele que conseguir fazer mais rápido que ele vai ganhar o coração, porque a humilhação ele já levou. Paula tenta falar com Charlie que eles precisavam ir embora, mas como ele bebeu muito, quem estava no controle era o Cleitinho, e ele só queria saber de dar cabeçada, mas quando acorda no dia seguinte não lembra de nada, e Marlene estava do seu lado falando que foi uma noite inesquecível. Aqui vemos que nem tudo dá certo como planejaram, pois enquanto ele fica famoso por ficar com Marlene, Jake espalha boatos que ele brincou muito e todos acham que Paula é da loucoragem. E os dias vão passando, e Charlie chama Marlene para ir no baile de formatura, mas ela diz que não curtia muito essas coisas e entra no banheiro, e logo depois Paula entra e ela percebe que Marlene não estava sozinha, porque Jake estava na cabine dela e os dois começam a zoar os amigos, e ela percebe que os dois só estavam sendo usados, e para acabar com a dignidade, Charlie sai chorando igual um bebê, e tudo estava dando ruim para todo mundo, e seu pai estava depois do expediente dançando e fingindo que estava limpando o local, quando a diretora aparece e diz que o que os outros funcionários estavam falando é verdade, mas que ele não precisava ligar para isso. Mas em casa sua mãe estava saindo em vários encontros, mas não estava feliz, e sinto que já vi essa história em algum lugar. Charlie não consegue dormir, e no dia seguinte é a grande prova final. O problema é que ele fica dormindo a prova toda, e agora mesmo que ele não sabe qual seria seu destino. Então ele sai para beber pela cidade e chega até uma ponte pensando em pular. Mas lá do alto, ele escuta a Paula conversando com alguém, e ela diz que estava conversando com Neide, sua boca larga, e eles percebem que aquilo não era coisa da cabeça deles, então ele tenta pedir desculpas, mas ela diz que nessa brincadeira, ele foi o único que se deu bem, e como não tem com quem conversar, ele vai falar com seu pai, mas acho que ele também não tem o que fazer, porque perdeu a esposa para vários morenos tatuados. Ele vai até sua casa para pedir desculpas, e diz que não deveriam deixar isso passar e precisavam se vingar. E os dois fazem esse acordo, mas depois daquilo não teriam mais nada. Então eles vão até a festa de formatura e quebram a moto do Jake e como distração chamam François para atraí-lo, porque depois desse dia ele nunca mais esqueceria. François o leva até atrás do palco e finge que vai fazer o bem bolado, mas as cortinas se abrem e ele estava com o mindinho manco para fora, e todos começam a zoar. Mas Charlie começa a se sentir mal, pois estava sendo igual a eles, e decide colocar o Cleitinho pra rolo, e você acha que não pode piorar. O problema é que piora, e Paula mostra a Neide, e todos entendem que nasceram de formas diferentes e estava tudo bem, e até o professor de música estava olhando diferente para a diretora. E aqui tudo termina bem. Ou quase, pois os dois fazem as pazes e os populares ficam marcados sem amigos. E agora eles podem juntar os dois falantes para conversar. E na primeira vez, Charlie se mostra uma máquina disposta a dar a vida e consegue durar 10 segundos. E na segunda, já sem fôlego, consegue durar 11 segundos. Uma máquina! Uma besta enjaulada! E como ela queria mais um pouco, coloca ele para beijar o gramado, e no final, seu pai diz que estava bem e que conseguiu marcar o encontro, e ele fica triste achando que seus pais não voltariam, mas quando vê, era sua mãe. E tudo termina bem, ou quase, porque quando eles estão indo embora, Cleitinho e Neide ainda estão conversando. E esse foi o filme Hormônios à Flor da Pele. Então se chegou até aqui e não quer ficar à flor da pele, deixa seu like e se inscreve se for novo, porque eu estou nervoso. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!
ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I